As Forças Armadas da Ucrânia provaram ser incrivelmente adaptáveis e inovadoras ao longo da guerra até agora, sempre buscando novas formas de sobreviver e prosperar diante da adversidade. Um soldado ucraniano, recentemente, deu mais um exemplo da notável engenhosidade de seu país ao fingir ser russo para enganar o inimigo. O que veio depois foi, em resumo, brutal. A guerra é um jogo brutal, e os soldados fazem o necessário para sobreviver. Esse soldado era membro do 425º Regimento de Assalto da Ucrânia, também conhecido como Regimento Scala, formado em 2022 no início da guerra. O Regimento Scala apareceu em vários relatos ao longo da guerra até agora, participando de ataques contra posições inimigas e ataques de drones contra soldados russos. O Regimento Scala esteve recentemente nas notícias ao se tornar o segundo regimento ucraniano, para começar a usar os tanques americanos M1 Abrams, fornecidos pela Austrália, trazendo um grande impulso para a blindagem e as capacidades ofensivas da Ucrânia. Mas essa história não trata de tanques, blindados ou nada assim. É apenas sobre um soldado. O fuzil em mãos e seu raciocínio rápido e criativo o ajudaram a sobreviver a uma situação quase impossível. O soldado acabou separado de sua unidade e caminhava sozinho por uma estrada de terra empoeirada cheia de destroços. A poucos metros atrás dele, um soldado russo seguia seus passos. E mais atrás, outro soldado russo também caminhava pela mesma estrada. Um drone pairando acima capturou a cena enquanto ela se desenrolava. E só podemos imaginar o que o soldado ucraniano devia estar pensando. Inúmeras ideias e possibilidades passavam pela sua mente enquanto ele tentava encontrar a melhor maneira de escapar dessa situação. Normalmente, em uma situação como essa, o soldado ucraniano teria poucas chances de sobreviver. Ele estava mal armado e fora de posição, enquanto os dois soldados russos tinham clara vantagem. Se eles estivessem prestando atenção suficiente, deveriam ter percebido que o homem andando à frente deles não era um dos seus companheiros russos. Porém, tropas russas e ucranianas usam uniformes de combate muito parecidos. São tão parecidos que as forças usam braçadeiras coloridas para se identificar, para que não abram fogo acidentalmente contra amigos ou abram seus portões para inimigos. Parece que os russos não observam atentamente o novo companheiro para descobrir sua verdadeira identidade. Talvez o soldado ucraniano também tenha removido quaisquer sinais visíveis de sua verdadeira nacionalidade do uniforme antes que os russos se aproximassem demais, facilitando para ele se misturar. As imagens do drone mostram que os três soldados eventualmente se aproximam e começam a andar lado a lado. Eles provavelmente já estariam conversando agora. E mais uma vez, a tropa ucraniana tem vantagem aqui, já que milhões de ucranianos falam russo além do ucraniano. Alguns até têm o russo como primeira língua, o que torna incrivelmente fácil para eles se passarem por russos, caso seja necessário. Ainda assim, alguns ucranianos decidiram deixar de falar russo e adotar sua língua após a invasão, como forma de protesto contra seus opressores e uma maneira de se conectar melhor com sua identidade nacional. Muitos ucranianos que cresceram falando russo continuaram a fazê-lo. Embora muitos russos entendam o ucraniano, poucos o falam regularmente. Graças a isso, seria bastante difícil para um soldado russo comum se passar por ucraniano. Mas soldados ucranianos, como o homem mostrado neste vídeo, têm muito mais facilidade para se misturar com seus inimigos. Não está claro se algo foi dito entre os três soldados, mas é provável que o soldado tenha falado russo para não levantar suspeitas. Mesmo assim, ele ainda estava em uma situação incrivelmente perigosa. Basta um único erro, uma única palavra fora do lugar, um único ato suspeito. E os russos poderiam tê-lo descoberto e apontado seus rifles para ele. O soldado teve que agir corretamente para sair daquela situação inteiro. E foi exatamente isso que ele fez. As imagens do drone mostram: os ucranianos reduzem o ritmo e ficam para trás dos novos companheiros, que marcham sem pensar, sem saber que dão seus últimos passos nesta terra. De repente, aproveitando a oportunidade e fazendo o que precisa para escapar com vida, o ucraniano levanta seu rifle e dispara um tiro na cabeça do soldado russo mais próximo, que cai morto no chão. O ucraniano disfarçado corre até o segundo russo,
que percebe a situação por um instante. Virando-se o mais rápido que pode, mas não rápido o suficiente. O ucraniano abre fogo, fazendo o segundo soldado cair no chão, a poucos metros de seu companheiro. O soldado ucraniano foge rapidamente para um local seguro enquanto o drone observa de cima. Não se sabe exatamente onde o incidente ocorreu, mas alguns analistas sugerem que foi em Bojkovka, um povoado a cerca de 16 quilômetros ao nordeste de Pokrovsk. Segundo mapas em tempo real do conflito, acredita-se que essa área esteja sob controle russo atualmente. Mas esse incidente sugere que os russos talvez não tenham um controle tão forte da área, afinal. De qualquer forma, é uma história dramática e mais uma demonstração da criatividade e engenhosidade ucraniana. Mesmo com treinamento e experiência extensivos, poucos soldados no mundo seriam capazes de permanecer tão calmos e tranquilos sob pressão quanto esse corajoso ucraniano. Alguns provavelmente teriam simplesmente tentado fugir para salvar suas vidas, ou poderiam ter reagido atirando nos russos ao notarem sua presença, iniciando um tiroteio desigual que provavelmente perderiam. Em vez disso, esse homem tomou a decisão exata, continuando a agir de forma perfeitamente normal, mesmo quando os dois homens que receberam ordens para matar seu povo se aproximaram dele. Ele aguardou o momento certo e não hesitou quando surgiu a oportunidade. Por isso ele segue vivo, enquanto os russos não. Dado como esse soldado lida bem com situações de vida ou morte sob pressão, talvez não seja a primeira vez que faz um ataque surpresa assim. Um artigo sugeriu que ele faz parte de um grupo de sabotagem ucraniano com missão de infiltrar linhas inimigas, enganando as tropas russas para que se sintam seguras e eliminando-as por dentro. Ou ele pode ter sido só um soldado que estava no lugar errado na hora errada, mas conseguiu virar a situação a seu favor. De qualquer forma, essa história mostra como as linhas de frente são fluidas, sem limites precisos separando um lado do outro. Não é nada incomum que esse tipo de situação aconteça, onde soldados russos e ucranianos se encontram inesperadamente em povoados rurais e áreas da linha de frente, sem controle total de nenhum dos lados. Como diz o analista de inteligência militar de fontes abertas, André Perpétua, não existe uma linha de frente coerente. Rob Lee, analista do Instituto de Pesquisa de Política Externa, também concorda. A linha de frente é, na verdade, relativamente porosa, e muitas vezes há menos de 10 soldados defendendo cada quilômetro da frente, dependendo do terreno. A porosidade da linha e o baixo número de tropas espalhadas por muitos quilômetros tornam casos de identificação equivocada como este surpreendentemente prováveis. Isso é especialmente real nas terras de ninguém da linha de frente, quase sempre despovoadas, exceto por posições de combate ocultas ou subterrâneas espalhadas. Batedores e soldados podem ser enviados a essas áreas para buscar suprimentos ou informações, podendo encontrar forças inimigas nesse processo. Podem ter dificuldade em diferenciar amigo de inimigo por causa dos uniformes parecidos mencionados antes. Além do fato de que soldados de ambos os lados falam o mesmo idioma e até usam fuzis semelhantes ou idênticos também. Mas os soldados ucranianos não são os únicos que tentaram se passar pelo lado oposto para pegar seus inimigos de surpresa. No início de agosto, surgiram relatos de soldados russos usando roupas civis e se escondendo em casas na cidade ucraniana de Pokrovsk. Bem próxima das linhas de frente, Pokrovsk tem sido um alvo importante para as forças russas há bastante tempo. O Kremlin tem lançado tudo contra a cidade para tentar vencer os últimos defensores ucranianos e controlar esse centro estratégico e logístico. Grupos de assalto russos, drones e até tanques foram enviados na direção de Pokrovsk, com tropas também aproveitando a natureza porosa das linhas de frente para ganhar terreno ao norte da cidade. Presumivelmente, eles planejam cercar Pokrovsk, cortar suas linhas de suprimento e finalmente reivindicá-la como sua. Até agora, nenhuma dessas táticas foi totalmente bem-sucedida. A Ucrânia se entrincheirou e defendeu bem, como em várias outras áreas importantes nas longas linhas de frente. A Rússia aparenta estar cada vez mais desesperada, adotando medidas mais bizarras e drásticas para tentar tomar a cidade, como vestir soldados de civis.
Foto de 2 russos em roupas civis circulou rapidamente nas redes sociais ucranianas com alerta: cuidado, esses são russos! Ilia Petrina, vice-comandante ucraniano na região, disse ao Telegraph que houve muitos casos assim. Vimos russos trocando roupas militares, até vestindo nossos uniformes. Encontramos roupas militares russas em áreas onde sabemos que eles estiveram. Petrina explicou que sua brigada interceptou conversas de rádio russas em que soldados inimigos planejam se disfarçar para entrar na cidade e atravessar as linhas defensivas da Ucrânia. Segundo Petrina, eles visam atacar a infantaria e veículos blindados leves ucranianos, além de dificultar a logística do inimigo, com objetivos secundários de espalhar desinformação e pânico entre os moradores locais. Eles dizem para eles que já há 500 russos que entraram em Pokrovsk para convencê-los a não ajudar mais os ucranianos. Sobre como os russos entraram em Pokrovsk, inicialmente, os relatos divergem. Petrina diz que uma onda de sabotadores conseguiu entrar na cidade em algum momento de julho, após um mau tempo. Isso limitou as operações de drones ucranianos e deu às forças russas uma oportunidade perfeita para entrar sem serem detectadas. Outro comandante ucraniano, que lidera uma companhia de ataques com drones da 68ª Brigada Mecanizada e é conhecido pelo codinome Lyuty, afirmou que uma brigada ucraniana deixou grupos russos entrarem por engano. Há uma semana, o inimigo dificultou nossas operações quando grupos de sabotagem e reconhecimento entraram em Pokrovsk. Foram autorizados a entrar por uma brigada, e o inimigo se concentrou na cidade por esses postos de controle. Operações intensivas de varredura estão em andamento há bastante tempo. Mas você entende como é difícil limpar a própria cidade e procurar o inimigo. Eles repetidamente se disfarçam de civis, misturando-se com a população civil. Ao chegar na cidade, os sabotadores teriam se dispersado em grupos de 3 a 4 pessoas, procurando qualquer roupa civil que pudessem encontrar para se misturar de forma mais eficaz com o ambiente. Um deles foi achado usando o uniforme do Serviço Postal Estatal da Ucrânia, mas as forças ucranianas estavam logo atrás. Recuperaram o celular de um soldado russo com fotos de um mapa de Pokrovsk. Com rotas seguras marcadas no mapa, Petrina explicou o que aconteceu depois. Descobrimos uma rota usada por eles para entrar na cidade. Uma brigada de assalto foi enviada e a entrada fechada. Os soldados ucranianos seguiram a rota russa e acharam uniformes descartados escondidos em casas. Foi então que começamos a fazer a filtragem entre os civis. Durante 9 dias, soldados ucranianos percorreram casas, seguiram rotas de infiltração e entrevistaram moradores. Na tentativa de encontrar russos escondidos entre a população local, eles rastrearam um grupo até um prédio e encontraram vários russos escondidos em um porão. Eles jogaram algumas granadas lá dentro, eliminando a unidade num piscar de olhos. Civis locais também ajudaram na operação ucraniana, com um vídeo mostrando um casal de idosos realmente guiando um drone ucraniano até uma casa onde soldados russos estavam escondidos. Um dos moradores chega a abrir um portão para o drone passar antes que ele mire no prédio e voe direto para dentro, eliminando os russos que estavam lá. As forças ucranianas têm dificuldade em identificar russos infiltrados, principalmente em cidades como Pokrovsk, onde há muitos civis. Eles têm feito um trabalho eficiente ao identificar, capturar ou eliminar vários soldados inimigos disfarçados, frustrando os planos da Rússia. Essas duas histórias são muito diferentes. Um único soldado ucraniano conseguiu se passar por russo e matou 2 soldados russos nesse processo. Enquanto isso, vários soldados russos tentaram se esconder e se disfarçar de civis em Pokrovsk, mas foram sistematicamente identificados e caçados. É uma prova clara de que, quando se trata de disfarces, truques e estratégias de sabotagem sorrateiras, a Ucrânia é simplesmente melhor do que a Rússia. Outros exemplos notáveis disso já ocorreram. Em setembro de 2024, por exemplo, soldados ucranianos da 12ª Brigada de Forças Especiais, Azov, da Guarda Nacional da Ucrânia, fingiram ser batedores russos, para realizar uma missão ousada. Soldados das Forças Especiais entraram corajosamente em posição russa e convenceram 3 soldados de que eram aliados. O grupo conversou rapidamente e compartilhou lanches, até que os ucranianos revelaram suas identidades e ofereceram aos russos a chance de se render.
Eles aceitaram, e os 3 soldados russos viraram prisioneiros de guerra. Depois, foram entrevistados, confirmando bom tratamento no cativeiro e aconselhando seus compatriotas a evitar a guerra. Em janeiro de 2025, soldados ucranianos da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Assalto da 3ª Brigada capturaram 6 soldados russos. Após mais uma manobra sorrateira de sabotagem, um grupo de assalto foi primeiro para trás das linhas inimigas para neutralizar um posto de observação russo situado bem próximo à linha de frente. O posto foi projetado para monitorar o movimento das tropas e equipamentos ucranianos, mantendo as forças russas locais informadas sobre os movimentos e a localização do inimigo. Depois de assumirem o controle da área, os ucranianos identificaram uma unidade russa escondida em um abrigo bem camuflado. Depois, eles fizeram um plano esperto, gritaram em russo e fingiram atacar o abrigo. Os verdadeiros soldados russos, escondidos lá dentro, preocupados que seriam atacados por suas próprias tropas, logo saíram do esconderijo, direto para os braços agradecidos das forças ucranianas. Em maio de 2024, um esquadrão da 3ª Brigada de Assalto Ucraniana capturou um rádio russo após intensa escaramuça ao norte de Kharkiv. Um soldado ucraniano que falava russo usou o rádio, fingiu ser russo e pediu para redirecionar o fogo para longe da sua unidade. Os russos obedeceram a ordem, abrindo um caminho fácil para que a brigada ucraniana os cercasse e eliminasse. Infelizmente, alguns soldados ucranianos realmente apoiam o lado russo. Alguns ucranianos escolheram trabalhar com a Rússia e lutar contra sua pátria, preferindo jurar lealdade a Moscou em vez de Kiev. O Kremlin tenta extrair o máximo valor dessas tropas. Formou regimentos e brigadas inteiras com ucranianos dos territórios ocupados, como a 132ª, a Brigada de Fuzileiros Motorizados que participou do recente avanço russo ao nordeste de Pokrovsk, enquanto as forças tentavam cercar a cidade. Considerando que esses ucranianos cresceram em regiões como Donetsk e Luhansk e viveram lá a vida toda, eles conhecem bem a terra, o que lhes dá uma vantagem notável. O analista Rob Lee destacou que, em agosto, a 132ª, a brigada, se infiltrou profundamente atrás das linhas defensivas da Ucrânia. A infiltração foi realizada por soldados da 132ª, a Brigada de Fuzileiros Motorizados da República Popular de Donetsk, russa, composta por soldados das áreas ocupadas. Quem entenderia melhor a área e poderia se misturar? A extensão do movimento deles não está clara, mas esses grupos avançaram mais de 10 quilômetros além da linha de frente, e talvez ainda mais longe. Infelizmente para eles, os defensores da Ucrânia conhecem bem sua terra, e usam isso e sua tática para contra-atacar. O 1º Corpo de Azov ucraniano e outras unidades, incluindo o 425º Regimento de Assalto, lançaram um grande contra-ataque na região, aniquilando quase toda a 132ª, a Brigada de Fuzileiros Motorizados e retomando terras perdidas. Então, seja enfrentando russos, fingindo ser ucranianos, ou até mesmo ucranianos lutando ao lado do inimigo, as Forças Armadas da Ucrânia continuam demonstrando uma resiliência notável e força tática, encontrando maneiras cada vez mais inovadoras e impactantes de superar o inimigo. Confira nosso vídeo recente sobre os últimos sucessos da Ucrânia e como uma nova atualização de drones pode dar vantagem aérea a Kiev. Para mais informações sobre a guerra, veja nossa explicação sobre a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e como isso se encaixa nos planos de Putin. E, por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo na Ucrânia e no mundo.